Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 29, e depois eu vou até Efésios, capítulo 5, versículo 2. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, aqui em nossa igreja do Dom Pedro II. Tão bem pastoreada, tão bem cuidada pelo pastor Eberson e pela pastora Sara. Deus abençoe vocês. Continue prosperando o caminho de vocês. Vocês são bênção, são importantes para o nosso ministério, para a nossa igreja de Anápolis. Deus abençoe os meninos também. Me acompanha hoje a minha esposa, pastora Aline, faz assim, meu bem, levante a mão. A Heloísa faz assim, é minha mais velha, que está aqui de 12 anos. E o Marco Túlio e a Ana Beatriz, que estão lá na salinha. Estou vendo aqui, ó, cadê o pastor Jonas? Está aí também? Glória a Deus, Deus abençoe vocês grandemente. Muito bom estarmos aqui, podendo pregar nesta Semana da Família, aqui na igreja do bairro Dom Pedro. Se tem um tema que é importante e deve ser tratado periodicamente, para não dizer diariamente dentro da igreja, esse tema chamado família. A minha palavra, ela consiste em abordagens para a família, mas também em abordagens pessoais para a nossa vida cristã. Amém? Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, Pai, em nome de Jesus. Aqui nesse lugar nós já cantamos louvores, já oramos, já ofertamos, e agora queremos ouvir a sua voz, através da tua santa e preciosa palavra. Não me deixe falar de mim mesmo, mas que eu fale tão somente guiado, dirigido e instrumentalizado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Me dá mais retorno aqui, por gentileza. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar de relacionamentos saudáveis no seio da família. Eu acho que não só para você, como também para mim, um dos maiores desafios da vida cristã é sabermos nos relacionarmos de maneira adequada com o nosso próximo. As pessoas, às vezes, são vitoriosas na vida financeira, elas são intelectuais, vitoriosas na vida acadêmica, às vezes elas são vitoriosas no cuidado com o seu corpo, e mesmo sendo vitoriosos em tantas áreas da sua vida, elas muitas vezes são falidas ou derrotadas no que concerne aos relacionamentos interpessoais. Porque nós estamos vivendo uma sociedade demasiadamente egocêntrica e hedonista. Nós aprendemos na nossa cultura do século 21, isso faz parte do mundo capitalista. O capitalismo é uma bênção, mas ele tem coisas também que são difíceis, como por exemplo, eu ser o centro de tudo. Eu sempre entrar numa relação para ganhar. Eu sempre entro para vencer. Eu sempre entro para conquistar. Inclusive, eu estava falando com a minha esposa esses dias, que nós queremos adquirir aí algo para a nossa casa. Eu falei, meu bem, parece que todo mundo que oferece alguma coisa para a gente já desconfia. Em regra, nós sempre estamos pensando que o outro quer nos passar a perna. E nesse relacionamento sempre de receber, da sanguessuga, de dar, nós estamos adoecendo como sociedade. Nós estamos adoecendo até mesmo como igreja.
parece-me que não há tanta solidariedade dentro da casa de Deus como antes. As pessoas parecem que eram mais unidas antigamente. Elas não tinham tantos recursos, elas não tinham acesso a tanta informação, e acabava que a vida do outro era a sua vida comum. Então o convívio da vida comum dentro da igreja, dentro do lar, era mais real, era muito menos teórico, muito mais prático. Então se relacionar de maneira saudável é um grande desafio, mas nós não podemos pensar em relacionamentos saudáveis numa perspectiva sociológica, ou filosófica, ou política, porque senão eu vou começar a falar de ideias humanistas aqui. Nós temos um modelo de vida, e esse modelo de vida é Cristo. E Cristo, sendo o nosso modelo de vida, Ele também mostrou para nós, ou demonstrou para nós, na sua vida cotidiana, e também através do ensino apostólico, como nós devemos nos relacionar em família e uns com os outros. E esse modelo de vida de Cristo não pode ser negociado. Então, é fácil e difícil para nós. O que é fácil? Nós não temos vários modelos para seguir. Ponto. O modelo é Cristo. Difícil. Viver como Ele quer que vivamos é um grande desafio. Mas tudo isso é possível. Totalmente possível. Se nós estivermos cheios, dominados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito habita dentro de cada um de nós, aplicando a vida de Cristo em nós, e nos ensinando a viver como Cristo quer que vivamos. Os relacionamentos hoje estão frágeis, adoecidos, se rompem por qualquer coisa, famílias estão se desentendendo facilmente, casamentos estão sendo destruídos por coisas fúteis, as pessoas não têm mais senso de aliança, e o amor tem sido substituído pela indiferença. Eu acho que o pior pecado que nós podemos cometer contra alguém não é odiá-lo, mas é ser indiferente a esse alguém. Tipo, eu não te odeio, mas não quero conversa com você. Desviar o caminho, tratar o outro com desprezo. Mas o Evangelho de Cristo veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu. E o que o Evangelho anuncia? É o anúncio das boas novas de que Cristo encarnou, viveu entre nós e nos deixou um modelo de vida pronto. E esse modelo de vida de Cristo nos ensina como convivermos em família. Eu vou ser repetitivo aqui muitas vezes, falando sobre modelo de vida, Cristo, Evangelho encarnacional, não por falta de argumento, mas é porque eu tenho certeza que a repetição gera memorização. E quanto mais nós memorizamos, mais nós inculcamos. E quando esta verdade está inculcada em nossa mente, desce para o nosso coração, vivê-la se torna mais fácil. Entenda, nós vamos nos relacionar como família, como irmãos, com as pessoas lá de fora, não a partir de um conceito familiar que nós criamos da nossa história, não a partir de um conceito midiático, não a partir de um conceito de bons costumes e de boas regras e de boas etiquetas desse mundo, mas a partir de Cristo e do seu modelo de vida. O lar cristão saudável tem conflitos? É óbvio que sim. Mas quando Cristo é o centro, e o Espírito Santo governa as reações, por mais que hajam conflitos, depois do conflito, sempre haverá paz. É inimaginável imaginarmos que pessoas que se dizem cristãs, que tenham aceitado a Cristo como Salvador de suas vidas, permanecer em um constante conflito. Em um constante, como diz o ditado aí fora, pé de guerra. Não dá para conceber esta ideia. Porque se nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, ele é penhor, ele é selo, ele é óleo que nos separa, ele é o símbolo de uma pomba que nos dá humildade. Esse é o Espírito Santo, que também é fogo que nos purifica. E se o Espírito Santo está dentro de nós, nós nunca seremos dominados ou descontrolados por uma ira,
por uma ideia de beligerância constante dentro do lar, de guerra constante, mas sempre cheios de paz e com alegria que só Ele pode nos dar. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós aqui em Efésios 4, irmãos, que a nova vida em Cristo deve refletir na forma como tratamos uns aos outros. Não dá para a gente ser homens e mulheres cheios de conceitos teológicos, ou de grande erudição, ou de domínio das doutrinas fundamentais. Eu sei o que é justificação, eu sei o que é remissão, eu sei o que é redenção, eu sei quem é o Pai, eu sei quem é o Filho, eu sei quem é o Espírito Santo, eu conheço a doutrina da igreja, eu sei o que é ceia, que é um memorial eterno, eu sei o que é o batismo, eu sei tantas coisas, mas a pergunta é, entre o saber e o viver, há um diapasão enorme, uma distância enorme, entre saber conceitos e viver esses conceitos na prática. E eu quero trazer conceitos aqui, porque toda prática cristã deve ser anteriormente chancelada pela doutrina. Doutrina, prática. Prática, doutrina. Porque prática sem doutrina é humanismo. São boas ações. Qualquer um pode fazer, mesmo não sendo cristão. Mas a nossa prática adequada deve ser sempre nutrida pela doutrina. E que doutrina é essa? A doutrina da palavra de Deus, ou a doutrina de Cristo. Então eu quero que você pense comigo aqui hoje, sobre relacionamentos, dentro de casa, dentro da igreja, e fora da igreja, a partir de Cristo. Pense sobre isso, reflita sobre isso, e sendo confrontado sobre isso, eu quero pedir que no caminho da mensagem, você percebeu que você está falhando nessa área, comece a dizer, Senhor, aí mesmo, quando você estiver orando, me ouvindo, me muda, eu preciso melhorar nisso. Espírito Santo, me ajude. E hoje eu quero trazer aqui 3 princípios saudáveis, olhando para a vida de Cristo, ou o seu modo de viver, que vai moldar os nossos relacionamentos. O primeiro princípio, Cristo sempre vai nos ensinar nos relacionamentos a comunicar graça e verdade. Graça e verdade. O que é graça? Favor imerecido. Então, no nosso relacionamento interpessoal, meu com a minha esposa, meu com os meus filhos, meu com meu irmão, pastor Eberson, meu com vocês, meus irmãos aqui, e também com as pessoas de fora, que não conhecem o Evangelho, eu devo transmitir sempre o quê? Graça e verdade. Dá uma olhada por favor em Efésios 4, 29, que ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Preste atenção no texto, preste atenção nesse texto, joga lá para mim por favor novamente. Ele é impactante. Como eu devo me relacionar com o meu próximo? Da minha boca não pode sair palavras sujas, torpes, mas unicamente aquela que for boa para edificação. Ponto. Se o que você diz não edifica, não diga. Se o que você diz não constrói na vida do outro, não diga. Ele não está dizendo, te dando a sugestão. De vez em quando ele está dizendo, não saia nenhuma palavra suja da sua boca, mas unicamente a que for boa para edificação. Nós somos homens, pais, esposa, filhos, irmãos em Cristo, cidadãos que abrimos a nossa boca para edificar. Falando de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Meu irmão, há uma relação muito próxima entre boca e coração. A Bíblia fala sobre isso. Ela fala que a boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração. Se o meu coração, por exemplo, estiver cheio de futebol,
naturalmente da minha boca vai sair esse tema cotidianamente. Você viu o jogo tal? Você viu o jogo tal? Você viu o jogo tal? Se o meu coração estiver cheio de política, você viu o político tal? Você viu o político tal? Você viu isso? Você viu aquilo? Ou seja, a nossa boca fala daquilo que é o centro da nossa vida. É impossível nós tratarmos alguém com graça, com verdade e com bondade, se nós nutrimos a nossa alma com coisas tóxicas. Eu não estou dizendo que futebol é tóxico, nada disso. Eu estou querendo dizer para você que a sua boca está diretamente relacionada ao seu coração. Quando uma pessoa aceita a Cristo, o que a gente espera dela? Um linguajar diferente, irmãos. Nasceu de novo, tem que ter um linguajar diferente. A Bíblia diz que a boca do pecado é cheia de maldição e amargura. Romanos 3,14. Quando a pessoa fica amaldiçoando a outra, guardando no seu coração a amargura, ele está revelando o quê? Uma vida de pecado. Tem pessoas que são demasiadamente amarguradas, e agora eu vou tratar sobre isso. Elas vão guardando reservas dentro de si, que vão intoxicando a sua alma, a sua mente, e às vezes reflete no seu próprio corpo. Começa a empolar, alergia, o que é aquilo? Muitas vezes emocional. Mas quando confessamos a Cristo com a nossa boca, o nosso discurso deve ser transformado. O discurso transformado é reflexo de um coração transformado. Vou repetir. O discurso transformado é reflexo de um coração transformado. Eu não quero ficar aqui trabalhando regrinhas com vocês, porque a palavra de Deus, ela não existe para regular comportamentos. A palavra de Deus existe para transformar o nosso entendimento. Entra ceia, sai ceia, as pessoas prometem muitas coisas e voltam para outra ceia prometendo as mesmas coisas que prometeu na ceia anterior. Ou seja, elas observam o que foi dito, que foi pregado, que foi ensinado, e colocam na sua mente: não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, mas não conseguem. Por quê? Por que isso acontece? Porque a mensagem às vezes chega na psique, na parte cognitiva, na mente da pessoa, mas ela não desce para o coração. Do coração, Provérbios 4:23, procedem as fontes ou as saídas da vida. Ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu faço, como eu interpreto as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, como eu lido com as pessoas, como eu lido com os problemas, tem tudo a ver com o meu coração. Essa questão do coração é de suma importância na vida cristã, irmãos. Quando nós vamos para o Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos ali o perfil do verdadeiro cristão. Inclusive tem um livro que fala sobre o Sermão do Monte nessa perspectiva. Ali Jesus está mostrando como vive um verdadeiro cristão. E todo o seu ensino gira em torno do quê? Do coração do homem. Tudo tem a ver com o nosso coração, com o mais profundo do nosso ser, com aquilo que os homens não podem ver, que só Deus pode ver e o dono dele conhece. O seu discurso e o meu discurso deve ser transformado. O que são palavras torpes aqui no original? Tem a ver com frutos podres, coisas estragadas que não são aproveitáveis. Ou seja, a palavra torpe para nada presta. Você já viu uma maçã podre, cheia de bolor? Um pão podre? Para que serve aquilo? Para ser jogado fora. Palavras torpes, palavras sujas, não servem para absolutamente nada. Se nós trouxéssemos para a perspectiva da ciência, a gente diria: não tem nenhuma vitamina, nem sais minerais. A palavra torpe, assim como um fruto que é podre, e nós comemos às vezes aquele fruto podre, e dói o nosso estômago, e às vezes pode gerar até intoxicação alimentar. A palavra torpe, a palavra suja, a palavra que não edifica, traz malefícios para o receptor
e para aquele que disse. Qual é o tipo de linguajar que nós temos adotado dentro dos nossos lares? Não deixe, meu irmão, marido, esposa, filho, cristão, que o velho homem se aflore novamente. Nós estamos numa luta contínua. É uma guerra implacável. Pai, mãe, filho, esposa, esposa. Vou fazer uma pergunta aqui para os componentes da família. Colossenses 4:6 vai dizer que a nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal. Joga aí Colossenses, capítulo 4, versículo 6 para mim. Como deve ser o nosso linguajar dentro do lar e fora dele? Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Deixa aí, por favor. Por que muitos casamentos acabam? Por que muitos filhos e pais estão divorciados dentro do lar? Porque a palavra não é temperada com sal. A palavra não é agradável. A palavra às vezes machuca, acusa, destrói. Nós temos que implantar essa cultura dentro do nosso lar, que é a cultura de Cristo, de sempre liberarmos palavras dentro da nossa casa, agradáveis, temperadas com sal, que edificam. O sal faz o quê? O sal ele conserva, o sal dá sabor, o sal também é antisséptico. Ele retarda o apodrecimento de determinadas coisas, não permite que bactérias e fungos se proliferem no alimento. Então, quando nós dizemos palavras temperadas com sal, que edificam, o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? Conservando a nossa casa, temperando a nossa casa, e protegendo a nossa casa do pecado, de coisas que deterioram os relacionamentos familiares. Meus irmãos, quem aqui é cristão? Diga amém. Levanta a mãozinha assim, fala, eu sou cristão. Jesus nunca se comunicou com pessoas para humilhá-las, mas para curar. Tem marido que humilha a esposa, irmãos, com o seu linguajar. Esposas que humilham seus maridos, pais que humilham seus filhos, filhos que humilham seus pais. O Senhor sabia que a graça que consola é a verdade que transforma. Podemos dizer a verdade, mas eu sempre tenho dito, até mesmo lá na matriz, fale a verdade, mas fale em amor, porque a verdade sem amor é insuportável de se ouvir. Você deve e pode dizer a verdade para o seu marido, para a sua esposa e para os seus filhos, mas diga sempre em amor. Sempre em amor. Muitas famílias estão adoecendo, não somente pela falta de amor, mas por um número terrível de palavras destrutivas. Não há promoção dentro do lar, há autopromoção. Eu sou bom, eu faço, eu aconteço, quando na verdade eu devo promover a minha esposa, eu devo promover os meus filhos e vice-versa. Qual é o tipo de relacionamento que nós temos cultivado dentro do nosso lar? Qual é o tipo? Palavras agressivas ferem mais do que tapas, irmãos. Machucam. Silêncios prolongados destroem a comunhão. Tem filhos que ficam dias sem conversar com os pais, maridos com esposas. Passam 5, 10, um dia eu recebi no meu gabinete. Tem 30 dias que eu e minha mulher não conversam. Inadmissível. Por quê? Porque quando a pessoa guarda o seu silêncio prolongado, ela sempre está esperando que o outro venha ao encontro dela. Porque esse é o tipo de relacionamento secularizado e diabólico. Eu sempre tenho que ganhar. Eu nunca posso perder. Eu nunca posso ir atrás. Porque senão o outro ou a outra vai achar que está no controle, que é melhor do que eu. Meus irmãos, como Cristo fez conosco, o que Ele fez por nós, nós não merecíamos,
Absolutamente nada. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Nós causamos a ira santa de Deus. Nós o desobedecemos. E quem veio? Nós fomos a Ele? Não, Ele veio ao nosso encontro com o seu... Veio ao nosso encontro para pagar a dívida que nós não poderíamos pagar para Deus. Mas nós dizemos, sou cristão, mas eu não sou bobo. Eu sou cristão, mas ninguém me passa para trás. Se Cristo foi longânimo e benigno para conosco, nós temos que ser longânimo e benigno para com os nossos irmãos. Mesmo que ele não mereça. Porque a questão não é que o outro merece ou não. A questão é quem eu sou em Cristo. Quem eu sou como esposa em Cristo, marido em Cristo, filho em Cristo. Mesmo que o outro não mereça. Eu preciso ir ao encontro dele. Lembra de Jesus e a mulher samaritana? Ele não a condenou, irmãos. Ele falou a verdade, você tem 5 maridos. Esse último aí que você tem não é seu não. Falou a verdade, mas trouxe para ela restauração. Deu para ela uma água que ela não tinha. Verdade em amor. Isso gerou o quê? Restauração. Vamos fazer reflexões, irmãos. Nós estamos acostumando com a mediocridade. A gente se acostuma demais com brigas dentro de casa, com gritos, com desavenças. Nós não podemos nos acostumar com isso. Eu não me acostumo com isso jamais. Nós não podemos nos acostumar com a indiferença. Nós não podemos nos acostumar com cultivo de amargura, cólera, falta de perdão dentro dos nossos corações. Pais, falem como Cristo com seus filhos. E como eu falo como Cristo com meus filhos? Com firmeza, mas ternura. Com empatia. Cônjuges, conversem antes de reagir. Nós temos uma tendência de reagir sempre. E não de agirmos. Porque entre reagir e agir, há uma distância enorme. E a forma como reagimos revela quem somos, tá, meu irmão? Você já participou daquela situação assim que você ficou muito nervoso e falou um monte de coisa? Tomou determinadas decisões que você não deveria tomar, e aí alguém perguntou para você, por que você fez isso? Aí você falou assim, eu saí de mim, né? Deixa eu dizer um negócio para você. Quando você perde as estribeiras e diz que você saiu de si, você só está revelando quem você é. Como é que é, pastor? Nós nunca vamos revelar o nosso caráter e quem somos quando estamos tranquilos, irmão. Na sombra e na água fresca, na rede e na praia, no jantar, na pizzaria e na churrascaria, todo mundo é educado, todo mundo é tranquilo e todo mundo fala baixo. Sabe quem você é? Quando alguém te fecha no trânsito. Quando você toma o prejuízo. Quando o seu marido não faz aquilo que você esperava. Quando a sua esposa não faz aquilo que você esperava que ela fizesse. Quando o seu filho não age como você gostaria que ele agisse. Irmãos, mexe, né? Na verdade, você não saiu de si. Você só revelou quem você é. De fato é assim. Como você se comporta diante das adversidades da vida, dos conflitos? Os filhos têm que aprender a ouvir com respeito os seus pais. Quem tem a mente de Cristo, fala como Cristo. Preste atenção. Quem tem a mente de Cristo, fala como Cristo. Não saia da boca de vocês palavras sujas, mas unicamente a que for boa para a edificação. Pastor, eu não tenho uma palavra de edificação, o que é que eu faço? Fica calado. Se não é para edificar, se cale.
Segundo princípio, para termos um lar saudável e vivermos relacionamentos interpessoais saudáveis na perspectiva de Cristo, Cristo nos ensina a perdoar com misericórdia e com compaixão. Está aí no versículo 30 ao 32. Olha o que o texto diz. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui no 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O que o Senhor disse em Lucas capítulo 20, 23? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O que é amargura aqui, no original? Aí no versículo 31. O que é amargura? Amargura é uma hostilidade arraigada que corrompe o ser interior. O que é hostilidade? É espírito de briga, que vai corrompendo, destruindo o seu ser interior. Pessoas amarguradas, em regra, precisam tomar remédio. Precisam fazer muitas terapias. Alguém faz algo que contraria a pessoa, aí ela começa a nutrir uma disposição negativa para aquela pessoa. Ela fez algo com você, em vez de você perdoar, em vez de você procurar a reconciliação, você guarda. E no original vai dizendo que isso vai funcionando como gatilhos de dinamite dentro do seu ser. Vão destruindo as suas emoções, sua saúde mental. E somatizando, vão gerando doenças terríveis. É comprovado, grandes médicos, em vários hospitais do Brasil, especializado em câncer, diz que muito hoje dos cânceres que vão nascendo e brotando na vida das pessoas, está diretamente ligada às suas emoções. Pessoas amarguradas estão mais propensas a serem pessoas mais doentes. Colossenses 3,19 vai dizer: maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Eu não tenho que tratar a Aline, minha esposa, com amargura, com hostilidade, mas eu devo o quê? Amá-la. E amá-la não porque ela me ama. Eu tenho que amá-la de maneira sacrificial. Foi o que Cristo fez. Quando nós lembramos aqui da ceia, do memorial eterno, desta grande ordenança, uns vão chamar de sacramento, nós assembleanos chamamos de ordenança, porque é uma ordem. O que é isso aqui? É a exemplificação plena e clara de um amor não merecido. Eu tenho que amar a Aline como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Não porque ela mereça, mas porque a Bíblia diz que eu devo amar. Esse é o detalhe. A amargura também leva o quê? Olha o texto. A cólera. Que é a manifestação exterior explosiva de quê? De sentimentos interiores. A pessoa explode. Ela explode por quê? Porque ela está igual um barril de pólvora. Ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Amargura, amargura, amargura. Muitas famílias estão sendo destruídas e diluídas por causa da amargura. Aí a pessoa explode. É aquela conversa, né? Vai debaixo para debaixo do tapete. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Não trata não, vai varrendo. Um dia, o marido ou a esposa levanta o tapete e aí, irreversível. Irreversível. Só Deus, num grande milagre, para restaurar essa relação. Então a amargura, ela conduz à cólera. A raiva e a ira levam o quê? O tumulto. Maledicência, está aí no texto também. Olha no versículo 30, que não haja entre vós qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade.
Maridos que falam mal da esposa, esposa que falam mal dos seus maridos, que maldizem. Meus irmãos, é difícil crer, irmãos, que um cristão possa agir dessa maneira. É muito difícil. É muito difícil a gente acreditar. Eu não vou dizer que uma hora você não guarda, você guarda, mas desvencilha, pede perdão, sai fora. Que você às vezes não fica nervoso. Não é isso. A gente fica nervoso. Às vezes a gente dá um grito, que não deveria dar. Mas isso não pode ser cultura de um lar saudável. Não pode. Nós não estamos sabendo nos relacionar com as pessoas. Porque relacionamentos na perspectiva de Jesus, a gente não entra para ganhar, a gente entra para perder. Eu sei que isso é aterrorizante para esse mundo secularizado, para a teologia da prosperidade, que infelizmente inclusive tem entrado dentro da própria Assembleia de Deus, que ensina as pessoas a ganhar. Olha o linguajar dos crentes: eu vou na igreja para buscar a minha bênção. É claro que Deus ordena a sua bênção aqui nesse lugar, e Ele tem bênção para o seu povo, mas culto é o quê? Sacrifício. Culto é oferecer, é dar, é morrer para mim mesmo. Então o Evangelho de Cristo é perder. É perder, meus irmãos. É negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. É saber que sou peregrino e forasteiro, e que a minha esperança não se limita a essa terra, que a minha recompensa não vem aqui. Então eu perco por amor a Cristo, eu perco por amor a Jesus, eu nego porque sou cristão, não é porque o outro, mas o outro vai pensar que é melhor do que eu, pastor, ele vai achar que está no controle, e daí, meu irmão? Quem disse que nós temos que estar no controle de tudo? Quem disse que nós homens sempre temos que ganhar, pastor Eberson? Porque eu sou homem, é minha testosterona. Não! Tem dia que nós vamos perder. Salmo 133, verso 1, isso serve para o lar. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Às vezes, a amargura e a ira nasce de situações fúteis, triviais, destrói igrejas, facção dentro da igreja, maledicência dentro da igreja, que acontece dentro do lar. E por que devemos evitar a amargura e a ira? Já caminho para o encerramento. Olha o versículo 30. Por que eu tenho que evitar a amargura e a ira? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o quais vocês foram selados para o dia da redenção. Pastor, por que eu não posso gritar com a minha mulher, com meu marido, ser indiferente, guardar a amargura? Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Porque no 30 ele vai falar sobre entristecer o Espírito Santo, e ele fala depois no 31 e 32 o que entristece. Então todas as vezes, olha aqui, que você grita, que você maldiz, que você briga, que você libera palavras que não edificam, você está entristecendo o Espírito Santo. Sabe como isso fica claro para nós? Por exemplo, eu sou pai, e a Aline é mãe. Nós dois temos 3 filhos. E eu sei que a minha esposa, como eu, fica muito triste quando a gente vê os nossos filhos brigando. Não é assim também com vocês? A gente fica assim, você tem que ser unido. Vocês são irmãozinho. A Aline fica assim para as meninas, vocês são gema de ovo, não é gêmea, mas vocês são gêmea, vocês têm que vestir igual, vocês têm que amar uma outra, vocês têm que abraçar, vocês têm que beijar. Quando o Marco, Túlio e a Ana Beatriz, que são os mais novinhos, eles dormem abraçados, eles ficam juntos, e eu e a Aline ficam super felizes. Nos entristece vê-los brigar. Deixa eu dizer para você que quando você briga com a sua esposa, você briga com seus filhos brigam com você, ou vice-versa, o Espírito Santo fica triste. A gente não perde o Espírito Santo porque a gente brigou, irmãos, porque nós já fomos selados.
O Espírito Santo está dentro de nós, mas ele se entristece. O lar deve ser o lugar onde mais se ama, mas infelizmente muitas vezes é o lugar onde mais se fere. Sem perdão, sem amor, a família não resiste. Jesus, mesmo injustiçado, escolheu perdoar. Olha aqui para mim, perdão não é fraqueza, perdão é liberdade. Perdoar não é esquecer, é decidir não viver preso no passado. Onde não há perdão, o amor adoece. Onde há perdão, o amor floresce. Irmãos, eu decidi na minha vida, vou perdoar sempre. Não porque eu sou bom, mas Cristo me perdoou. E se Ele me perdoou, e é o meu modelo de vida, eu devo perdoar os meus irmãos. E por último, Cristo nos ensina a amar com sacrifício e entrega. Olha o capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu vou encerrar agora com uma pergunta. Por que devemos andar em amor? O texto vai dizer, porque somos filhos de Deus. Olha aqui para mim, meu irmão. Nós somos co-participantes da natureza divina. Deus é amor. Nada mais lógico do que seus filhos andarem em amor. Amar não deve ser algo estranho à vida do crente, pois eles receberam uma nova natureza. Por que eu devo andar em amor? Porque somos filhos amados, e ele diz aí, ó, de Deus. Está aí, no texto. Como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nascemos num relacionamento de amor com o Senhor. Por isso, devemos demonstrar amor pelo modo como vivemos. E por último, por que eu devo andar em amor? Porque fomos comprados por um alto preço. Fique de pé, por favor. Se o Ministério de Louvor tiver que subir, já pode subir. Eu vou devolver para o pastor Eberson agora. O que é o nosso amor por Cristo, irmãos? Você que está aqui hoje. É uma resposta ao seu amor por nós. Aroma suave é um sacrifício agradável a Deus. Nós temos que amar a nossa família. Nós temos que amar os nossos irmãos. Pois se Cristo é o nosso modelo de vida, nós amamos. O que sustenta a família não é amor romântico não, meu irmão. Não é amor de Romeu e Julieta. É amor sacrificial. Cristo nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Nós não correspondemos. Nós rejeitávamos, mas Ele nos amou. Amar é uma decisão, não é uma emoção. Amar é servir o outro quando ele não merece. O lar, a família, só viverá de maneira saudável quando o amor for maior do que o orgulho. Pastor, mas estão me humilhando. Deixa eu humilhar, irmão. Se o meu Jesus foi humilhado, quem sou eu
para não aceitar uma humilhação. Pastor, mas eu estou por baixo. Fica por baixo mesmo. Pois no último dia, Ele vos recompensará. O marido que ama a esposa como Cristo, protege a sua esposa e honra a sua esposa. A esposa que ama como Cristo, edifica o seu lar e se submete ao seu marido. Os filhos que amam como Cristo, obedecem e respeitam seus pais. Quero já convidar aqui o pastor Eberson, para ele orar por nós, sobre as famílias. Chegue na sua casa e leia esse texto. São aplicações práticas, mas de um significado singular para cada um de nós.